Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2025 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. Considere um fio muito longo, percorrido por uma corrente elétrica 1, no sentido sul-norte, alinhado ao eixo Y do plano XY. Uma espira retangular contida no primeiro quadrante do mesmo plano XY, mantendo seus lados paralelos ao eixos coordenados. Ela é posta em movimento nas proximidades do fio, até tocá-lo. Um jovem estudante fez 4 anotações referentes ao estado da espira no primeiro quadrante do plano cartesiano. Primeiro, a espira está parada próxima ao fio. Segundo, a espira aproxima-se do fio com velocidade constante. Terceiro, a espira afasta-se do fio com velocidade constante. E 4, a espira desloca-se em movimento retilíneo uniforme no sentido sul-norte. Antes de resolver a questão, vamos pensar no que o texto está falando para a gente. A gente tem um fio retilíneo muito longo, colocado sobre o eixo Y, conduzindo uma corrente elétrica no sentido sul-norte, ou seja, de baixo para cima. O fio, vai ter uma corrente elétrica passando sobre ele. Esse fio ele gera um campo magnético circular ao seu redor, conforme a regra da mão direita. Aí você tem que lembrar que no polegar, que é o dedo do joinha, ele vai estar apontando para o norte, para cima. E os outros dedos eles vão indicar o sentido do campo magnético no plano XY. Então, assim, o primeiro quadrante do plano XY, onde o x está o x é maior que zero e o y também é maior que zero, o campo magnético vai apontar para dentro do plano, na direção do eixo Z. Pensa na regra da mão direita. Dedo do joinha para dentro. Para onde que vai estar entrando os outros dedos da mão? No plano do papel. Beleza? Então, a gente pode dizer que, pela lei de Faraday-Lenz, a corrente induzida aparece somente se o fluxo magnético através da espira vai variar. Se o fluxo magnético é constante, então não tem corrente induzida. Mas se o fluxo magnético varia, surge uma corrente que cria um campo contrário à variação, que é a lei de Lenz. Beleza? Então, a gente pode dizer que, no primeiro caso, a espira está parada próxima ao fio, o fio está conduzindo corrente constante. A espira está em repouso, então sua área não muda. A distância até o fio também não muda. Portanto, o fluxo magnético vai ser o quê? Constante. Se o fluxo magnético é constante, não tem corrente induzida. No caso 2, a gente pode dizer que a espira se aproxima do fio. Quando a espira chega mais perto do fio, a intensidade do campo magnético na região dela aumenta. Logo, o fluxo magnético entrando na página também vai aumentar. Pela lei de Lenz, a espira vai gerar uma corrente que produza um campo magnético para fora da página, que é exatamente o contrário ao aumento do fluxo para dentro. Então, nesse caso, há corrente induzida, com um certo sentido. Qual é? O anti-horário. No caso 3, a espira se afasta do fio. Ao se afastar, a intensidade do campo magnético da espira vai diminuir. Assim, eu posso dizer que o fluxo para dentro da página vai diminuir. Pela lei de Lenz, a espira tenta manter o fluxo que está sumindo. Portanto, vai surgir uma corrente que cria um campo magnético para dentro da página, mesmo sentido do campo original. Nesse caso, há corrente induzida.
mas o sentido contrário ao do caso 2 da situação. E o caso 4, a espira, ela move no sentido sul-norte. Nesse caso, a espira desliza paralela ao fio. A distância lateral em relação ao fio vai ser sempre a mesma. Então, o campo magnético em cada ponto da espira não vai mudar. Como a área da espira também não muda, o fluxo magnético total não vai variar. Então, se não varia o fluxo magnético, não tem corrente induzida. Beleza? Então, o que a gente pode dizer? Que no caso 1 está correto, porque ele disse que nas observações 1 e 4 não há corrente induzida na espira. No caso 1 não tem corrente induzida, no caso 4 não tem corrente induzida. Então a letra A está correta. E a letra B? Nas observações 2 e 3, as correntes induzidas na espira possuem mesmo sentido? Errado. Em 2 e 3, as correntes têm sentidos opostos e não iguais. Olha aqui, ó. Sentido anti-horário e sentido horário, que é o sentido contrário. A letra C fala que na observação 4, a corrente induzida na espira tem sentido anti-horário. Está errado, não existe corrente induzida, não foi o que a gente botou aqui? E a letra D diz que em todas as observações a corrente induzida é nula. Cara, está errado. Só em 1 e 4 a corrente é nula. Em 2 e 3 a corrente aparece. E então a resposta vai estar na letra A. Beleza?